Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema, é daqueles que impactam diretamente o nosso dia a dia, né? Apagões, interrupções de energia no Brasil. Um assunto sempre quente, infelizmente. Pois é. E recentemente, agora em 14 de outubro de 2025, teve um novo incidente e logo depois uma declaração de um ministro sobre o histórico desses eventos que gerou bastante barulho, bastante discussão. Sim, eu vi essa repercussão. Então a nossa missão aqui hoje é fazer uma exploração bem detalhada desse histórico. Vamos olhar para os principais apagões do Brasil, ali de 2001 até 2025. Um período longo, com muita coisa acontecendo. Exato. A gente quer entender as causas, que a gente já adianta são bem variadas, e principalmente analisar o quão precisa foi essa declaração oficial recente, sabe? Comparar com os fatos, com o que está documentado. E fontes para isso não faltam, né? Não mesmo. A gente se baseou num conjunto bem completo. Tem resumos históricos, notícias da Agência Brasil, o EBC, agências internacionais como a AP, Reuters. Dados compilados da Wikipédia que reúnem informações públicas. Isso. E também, fundamental, relatórios técnicos do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E, claro, a transcrição da fala do ministro, divulgada oficialmente. Ótimo. Um material bem robusto para a gente conversar. Ok? Então, vamos começar a desembrulhar isso aí. Vamos lá. E para começar, acho que vale a pena colocar as coisas em perspectiva, né? O Brasil, ele passou por vários episódios bem significativos de interrupção de energia desde 2001. Vários mesmo. E esses eventos, é importante dizer, não foram todos iguais. Afetaram regiões diferentes, tiveram causas muito distintas. Não é como se fosse um ou dois momentos isolados, sabe? A coisa é mais complexa e recorrente do que às vezes a gente pensa. Perfeito. Então, vamos voltar lá para o começo dessa história mais recente. O primeiro grande marco, acho que muita gente lembra, foi a chamada crise do apagão. Ou do racionamento, né? É bom diferenciar. Bem lembrado. Na verdade, foi um período longo de racionamento forçado. Aconteceu ali entre julho de 2001 e fevereiro de 2002, no governo FHC. Isso. Não foi um blackout, de repente, né? Foi uma crise que se estendeu. Exato. Obrigou o país inteiro a economizar energia, tinha meta, tinha restrição. E a causa principal, foi aquela combinação, né? Uma crise hídrica muito, muito severa. Os reservatórios baixíssimos. Sim. E junto com isso, problemas no planejamento da oferta de energia. O sistema não estava preparado para o crescimento da demanda naquela época. E o fascinante, ou talvez preocupante, né? É como esse evento de 2001, ele escancarou a nossa enorme dependência da energia que vem das hidrelétricas. Totalmente. E claro, os riscos que vêm junto com isso. A vulnerabilidade às secas, né? E a necessidade, assim, crítica de um planejamento de longo prazo muito bem amarrado. Tanto para expandir a oferta, quanto para diversificar as fontes. Foi um alerta muito claro, eu diria. Um alerta bem sonoro. Seguindo em frente, entramos nos anos 2000, já no governo Lula. Aí tivemos alguns incidentes mais localizados, né? Sim, alguns regionais. Lembro de um em 22 de janeiro de 2005. Afetou principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Deixou, uns 3 milhões de pessoas sem luz. Foi bastante gente também. Na época, o que se falou é que foram falhas em linhas de transmissão. Mencionaram raios, curtos-circuitos ali na rede de Furnas. Tiveram outras interrupções regionais menores entre 2005 e 2007 também. Mas aí vem o grande, né? Aí é onde a coisa fica realmente interessante. Chegamos no grande apagão de 10 de novembro de 2009. Esse foi outra escala. Ah, sim. O de 2009 foi um evento de impacto gigantesco. 18 estados atingidos. 18? As estimativas na época variavam um pouco, mas falavam entre 60 e 90 milhões de pessoas afetadas. Claro, com intensidades e durações diferentes, mas foi algo que parou uma parte enorme do país por horas. 90 milhões de pessoas, é quase metade da população do país na época. É muita gente. E a causa? O que as investigações apontaram? Bom, a causa oficial foi atribuída a uma falha no sistema de transmissão, especificamente ligada às linhas que trazem a energia lá de Itaipu. Ah, então foi Itaipu. Não exatamente na usina. A falha foi exacerbada por condições climáticas ruins, um temporal forte na região.
Mas o ponto-chave é que os problemas foram apontados na rede de transmissão, sabe? No Sistema Interligado Nacional, o SIN. Entendi. Quer dizer, a estrada da energia, não a fábrica. Exatamente. Não foi um problema na geração de Itaipu-Nici. A energia até existia, mas a rede que leva essa energia falhou. Isso é crucial. E se a gente conecta isso ao quadro geral, né, surge uma diferença fundamental aqui. É muito importante separar os tipos de crise. Certo. A de 2001 foi, na raiz, uma crise de geração. Faltou água para gerar energia suficiente. Já o apagão de 2009 foi uma crise de transmissão. A energia existia, mas não conseguia chegar por causa de falhas na rede. Entendi a diferença. Isso mostra como o sistema elétrico é complexo, né? E tem vários pontos onde ele pode falhar. Não adianta só gerar. Tem que conseguir transportar e entregar essa energia de forma segura. Essa foi a grande lição de 2009, eu acho. A estrada é tão crítica quanto a fábrica. Faz todo sentido. E essa questão da transmissão, ela continuou sendo um ponto sensível na década seguinte, não é? Continuou, sim. Já no governo Dilma Rousseff, tivemos uma série de blackouts, principalmente no Nordeste, mas afetou também partes do Norte e o Distrito Federal em 2012. Lembro que foram 2 episódios naquele ano, em outubro e dezembro. Sim, impactando centenas de cidades. Foi bem complicado para a região. E as causas divulgadas na época falavam em curtos-circuitos, até incêndios em equipamentos de transmissão entre subestações importantes. Acabavam levando a desligamentos em cascata, né? Quase um efeito dominó para proteger o resto do sistema. Ou, às vezes, o próprio ONS fazia desligamentos preventivos para evitar o mal maior. E não parou por aí, né? Não. Em agosto de 2013, teve mais um apagão grande. Atingiu todos os estados do Nordeste por algumas horas. De novo o Nordeste. E dessa vez, qual foi a causa? Dessa vez foi diferente, mas ainda ligada à infraestrutura. Foram queimadas perto das linhas de alta tensão. Essas queimadas afetaram a rede, causaram perda de carga e aí uma queda que desconectou as regiões Norte e Nordeste do resto do sistema interligado. Queimadas. Caramba! Ou seja, 2012 e 2013 reforçam um padrão preocupante, né? Falhas nos equipamentos de transmissão, seja por problema técnico, talvez manutenção que não estava em dia, ou eventos externos como o clima ou essas queimadas. São causas frequentes de apagão, mesmo com energia sendo gerada em outro lugar. Sem dúvida. E isso levanta uma questão muito importante sobre a necessidade contínua de investir pesado em manutenção, em modernização e principalmente na resiliência dessa rede de transmissão. Gigantesca? O sistema é todo interligado, então uma falha em um ponto-chave pode se espalhar e afetar milhões. A robustez da transmissão é tão vital quanto a capacidade de gerar. E falando em pontos críticos e falhas com consequências bem graves, a gente tem que falar de um caso que foi extremo, ainda que localizado. O apagão no Amapá. Nossa, o Amapá foi... Em novembro de 2020, já no governo Bolsonaro. Esse foi chocante pela duração. Foram 22 dias. 22 dias de crise. Foi inacreditável. Claro que teve algum rodízio, instabilidade, mas foram 22 dias de sufoco. Afetou 13 dos 16 municípios do estado. Macapá, a capital, ficou praticamente às escuras por dias. É difícil até imaginar o impacto disso na vida das pessoas. Total. Chegou a adiar as eleições municipais lá, um caos. E a causa específica no Amapá foi um incêndio. Um incêndio num dos transformadores principais de uma subestação que é essencial para o estado. E essa subestação? Era operada por uma empresa privada, a LMTE, que na época pertencia ao grupo Isolux. As investigações e os processos depois apontaram falhas graves de manutenção preventiva por parte da empresa. Falha de manutenção? Sim. Foi uma situação tão crítica que precisou de uma intervenção de emergência da Eletrobras, da Eletronorte, para tentar restabelecer energia. Foi um esforço enorme. O caso do Amapá realmente acendeu um alerta gigante sobre a responsabilidade das empresas concessionárias, né? Nesse caso de transmissão e operação de subestações. Com certeza. E também sobre o papel da fiscalização dos órgãos reguladores, como a ANEEL.
precisam garantir que a manutenção esteja em dia, que existam planos de contingência que funcionem. Ficou muito claro ali como a falha num único equipamento, talvez por falta dessa manutenção adequada, pode levar um estado inteiro a um colapso energético que durou semanas. Assustador. Muito. E aí a gente chega nos eventos mais recentes, agosto de 2023, já no atual governo Lula. Tivemos outro apagão de grande alcance. Sim, mais um evento nacional. Foi sentido em várias partes do país, mas, de novo, o impacto maior foi nas regiões Norte e Nordeste. Dezenas de milhões de pessoas afetadas, serviços essenciais como o metrô parando em algumas capitais. Foi bem disruptivo. O ONS, nos relatórios técnicos, indicou a causa como uma abertura. Uma desconexão inesperada em linhas de transmissão de altíssima tensão, aquelas de 500 kV, lá no Sistema Interligado Nacional. E isso dispara o quê? Dispara cortes automáticos de carga. Ou seja, o sistema desliga preventivamente algumas áreas para tentar evitar um colapso geral, um blackout ainda maior. A investigação mais detalhada sobre o que exatamente causou essa desconexão inicial ainda está, em andamento ou sendo aprofundada pelo que consta. Certo. E além desses grandes eventos nacionais, a gente não pode esquecer dos apagões regionais e locais importantes que também aconteceram, né? Ali entre 2015 e 2024. Verdade. O exemplo que ficou muito na memória foram os grandes cortes de energia em São Paulo. Principalmente em 2023 e 2024, depois daquelas tempestades muito fortes. Nossa, sim. Aquilo foi caótico em São Paulo. E nesses casos, a responsabilidade foi atribuída principalmente às concessionárias de distribuição, que é a ponta final da entrega de energia, como a Enel, por exemplo. A crítica foi a demora em restabelecer o serviço, em lidar com os danos na rede local. Gerou muita reclamação, processo na Enel, pressão pública enorme. Exatamente. Mostra que a falha pode acontecer em qualquer etapa da cadeia, né? Geração, transmissão ou distribuição. Então, tentando juntar as peças desse histórico todo que a gente percorreu, fica muito claro que não existe uma causa única para os apagões, né? É um conjunto de fatores bem diverso. Com certeza absoluta. Se a gente resume o que os documentos e os registros mostram, o que a gente vê? Tivemos a crise hídrica afetando a geração lá em 2001. Certo. Depois vimos múltiplas falhas e sobrecargas nas linhas de transmissão sendo a causa principal em 2005, naquele apagão gigante de 2009. O de 18 estados. Isso. Nos eventos de 2012 e 2013 no Nordeste e, de novo, no Incidente Nacional de 2023. Muita coisa na transmissão. Muita coisa. Aí tivemos problemas sérios de manutenção em incêndios em equipamentos ou subestações, como em 2012 e 2013, e o caso gravíssimo do Amapá em 2020. O Amapá foi marcante nisso. Vimos também o impacto de eventos climáticos extremos, tempestades, raios, queimadas, funcionando como gatilho ou piorando a situação. E, por fim, falhas de operação ou de manutenção por parte das concessionárias, tanto na transmissão, como no Amapá, quanto na distribuição, como em São Paulo. É um verdadeiro mosaico de causas. Um mosaico complexo. Ok, com esse histórico complexo e variado em mente, vamos voltar à declaração ministerial que a gente citou no início. Aquela de outubro de 2025? Exato. O contexto foi um comentário sobre um incidente recente, naquele dia 14. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse o seguinte, em resumo: quando se fala sobre apagão, a gente lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021, que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje não. Hoje nós temos muita energia. Isso foi divulgado oficialmente. Certo. Bom, vamos analisar essa frase então à luz do histórico que a gente acabou de detalhar, focando nos fatos documentados, né? Isso, na análise factual. O primeiro ponto que salta aos olhos é uma imprecisão factual por omissão. A declaração menciona apenas 2001 e 2021. O 2021 talvez se referindo a outra crise hídrica ou a um período de risco, mas não teve um apagão nacional de grande porte como os outros naquele ano específico. Certo.
e atribui esses eventos à falta de energia. Só que isso simplesmente ignora vários apagões enormes que aconteceram nesse meio tempo. O de 2005, que foi regional, mas foi grande. O massivo de 2009, com 18 estados. Os do Nordeste em 2012 e 2013. O caso gravíssimo do Amapá em 2020. O evento nacional de 2023. Sem falar de outros regionais importantes. Exato. A afirmação da forma como foi feita, ela deixa de fora marcos cruciais desse histórico. É incompleta nesse sentido. Mas espera aí, se a fala oficial ignora eventos gigantes como o de 2009 ou o caos que foi o Amapá, que tipo de imagem isso passa? Não acaba, sei lá, distorcendo um pouco a realidade da situação? Exatamente. Esse é o segundo ponto, o risco de simplificar demais as causas. Ao colocar a culpa dos problemas passados quase que exclusivamente na falta de energia e planejamento, a declaração acaba escondendo ou pelo menos diminuindo a importância da variedade de problemas reais que a gente acabou de ver. Transmissão, manutenção. Falhas na transmissão, manutenção deficiente, impacto do clima, erros de operação, problemas com as concessionárias. O interessante aqui é como essa simplificação pode levar as pessoas a entenderem errado os desafios do setor elétrico. Como assim? Se o foco fica só na geração, hoje temos muita energia, pode parecer que os problemas de transporte, que é a transmissão, e de entrega, a distribuição, além da manutenção, são menos importantes, quando a gente viu que eles são cruciais. Foram a causa de vários dos maiores apagões. Entendi. Quer dizer, a segurança do sistema depende de toda a cadeia, não só de ter usinas funcionando, óbvio. Justamente. E isso nos leva ao terceiro ponto, o potencial de, mesmo que não seja intenção, gerar desinformação ou ser usada para isso. Uma declaração oficial vinda de um ministro tem um peso enorme. Quando ela apresenta um histórico que a gente vê que é incompleto, ela corre o risco de ser interpretada de forma distorcida. As pessoas podem achar que os apagões foram mais raros. Podem achar que foram mais raros, ou que as causas são sempre as mesmas, só falta de energia. Ou pior, achar que os riscos atuais são menores só porque temos muita energia, ignorando as outras vulnerabilidades que continuam existindo, na transmissão, na distribuição, na manutenção. Faz sentido. Uma informação incompleta, vinda de uma fonte oficial, pode acabar, no fim das contas, confundindo o debate público sobre quais são as melhores soluções e onde a gente precisa investir para ter mais segurança. Então, o que tudo isso significa? Se a gente olha para os fatos que as fontes nos mostram, qual a conclusão sobre essa declaração? Olha, a análise objetiva, baseada nos registros históricos, nos relatórios técnicos do ONS, mostra que o Brasil teve múltiplos apagões significativos desde 2001 e com causas muito variadas. Múltiplos e variados? Exato. E esses eventos não se limitaram aos anos ou às razões citadas exclusivamente pelo ministro na fala dele. Os apagões 2009, de 2012 e 2013, o do Amapá em 2020, o de 2023, além de outros, são fatos importantes nesse histórico. E as causas deles, muitas vezes, estiveram ligadas à transmissão, à manutenção ou a eventos externos, não só à falta de geração. Portanto, a declaração, ao omitir esses episódios e simplificar as causas, ela acaba sendo factualmente imprecisa por omissão. É bom frisar de novo, nossa análise aqui é sobre a precisão dos fatos apresentados na declaração e o possível impacto disso na comunicação, né? Sem fazer nenhum julgamento sobre a intenção por trás da fala. Exatamente isso. A realidade documentada mostra que o histórico de apagões no Brasil é bem mais complexo e recorrente do que aquela frase sugere. Eventos como os de 2009, 2012 e 2013, Amapá 2020, 2023 são marcos inegáveis, com causas que vão muito além da simples falta de energia. Uma comunicação oficial que não reflete essa complexidade toda arrisca passar uma visão distorcida desse histórico e dos desafios que ainda existem no setor elétrico. Ufa! Foi uma análise densa, mas acho que muito importante. Recapitulando rapidamente, a gente navegou pelo histórico dos principais apagões no Brasil desde 2001. Vimos que as causas são um verdadeiro leque. Um cardápio variado, infelizmente. Crise hídrica, falhas críticas de transmissão,
problemas sérios de manutenção, eventos climáticos, questões com as concessionárias. E, por fim, a gente analisou como uma declaração ministerial recente acabou simplificando demais essa história toda, omitindo eventos-chave e focando em poucas causas. E para fechar, talvez com uma reflexão. Além da necessidade óbvia que a gente já falou de ter uma infraestrutura física robusta, geração, transmissão, distribuição, tudo funcionando bem, Sim. essa nossa conversa levanta uma questão sobre algo talvez menos palpável, mas igualmente importante: a infraestrutura da informação sobre esses eventos. A infraestrutura da informação? Como assim? Pensa comigo, como é que a memória coletiva sobre essas crises é construída? E principalmente como a comunicação pública sobre elas, o quão precisa é, o quão completa, o quão clara, como isso afeta a maneira como a sociedade percebe os riscos. Interessante. E como isso influencia a capacidade de todos nós, como sociedade, de exigir e de avaliar as soluções para garantir a segurança energética no futuro. Fica essa reflexão sobre o papel fundamental da informação precisa, completa, na gestão de um setor que é tão vital para o país. Uma ótima reflexão para a gente terminar. A qualidade da informação impactando diretamente na busca por soluções.